Minha filha me enviou uma mensagem. Mãe, pegue o álbum de fotos antigo e saia de casa. Perguntei o porquê. Ela respondeu: antes que eles o encontrem. Eu não entendi o que ela queria dizer, mas fiz o que ela mandou. Mais tarde, quando abri o álbum, entendi a urgência em sua voz e senti um calafrio percorrer minha espinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A mensagem de texto chegou em uma manhã de terça-feira, enquanto eu separava a correspondência na mesa da cozinha da minha fazenda no interior de Minas Gerais. As antigas vigas de carvalho, acima de mim, rangiam ao vento de outono, um som com o qual eu havia me acostumado ao longo de 63 anos de vida. As palavras de minha filha, Tânia, brilhavam na tela como um alerta. Mãe, pegue o álbum de fotos antigo e saia de casa. Olhei para a mensagem, lendo-a 3 vezes. Tânia nunca mandava mensagens durante o horário de trabalho. Ela era advogada corporativa em São Paulo, sempre enterrada em contratos e depoimentos. Meus dedos tremeram levemente enquanto eu respondia. Por quê, querida? Os 3 pontos apareceram imediatamente, dançando com urgência incomum. Então, sua resposta se materializou. Antes que eles o encontrem. Meu coração começou a bater contra minhas costelas em um ritmo que eu não reconhecia. Antes, quem encontrasse o quê? Levantei-me da mesa, a cadeira arrastando-se pelo chão de madeira desgastado. A fazenda de repente parecia diferente, como se as próprias paredes estivessem guardando segredos que eu estava cega demais para notar. O álbum de fotos antigo. Ela só podia estar se referindo a uma coisa. O álbum de couro bordô que havia pertencido à mãe de meu falecido marido, Ricardo, Júlia. Ele estava guardado no sótão por anos, juntando poeira entre caixas de decorações de Natal e móveis esquecidos. Eu só o tinha pegado no mês passado quando meu filho Eduardo mencionou querer digitalizar fotos de família para algum projeto que sua esposa, Rebeca, estava organizando. Esse deveria ter sido meu primeiro aviso. Subi a estreita escada do sótão, cada degrau gemendo sob meu peso. Partículas de poeira dançavam no fino feixe de luz da única janela. O álbum estava exatamente onde eu o tinha deixado, em cima de um baú perto do antigo manequim que ainda usava o véu de noiva de Júlia. Peguei-o com as 2 mãos, sentindo seu peso. Mais pesado do que a memória, mais pesado do que fotos antigas deveriam ser. O texto de Tânia dizia para sair de casa. Isso parecia dramático, mas algo em seu tom, mesmo através do meio estéril do texto, transmitia um medo genuíno. Apressei-me a descer as escadas, coloquei o álbum debaixo do braço, peguei minha bolsa e as chaves do carro e saí pela porta da frente sem olhar para trás. Meu sedã estava na garagem de cascalho, fiel e confiável. Dirigi sem pensar, seguindo as estradas rurais, sinuosas, até me encontrar na Lagoa do Ipê, um lugar tranquilo onde Ricardo e eu costumávamos levar as crianças para piqueniques. A área de estacionamento estava vazia. Parei debaixo de um salgueiro grande e desliguei o motor. O silêncio me envolveu como um cobertor pesado. Minha mão tremeu quando abri o álbum. As primeiras páginas mostravam exatamente o que eu esperava. Fotografias em tons sépia de Júlia e seu marido, Wilson, no dia do casamento em 1948. Rígidos e formais, em frente a uma igreja que reconheci como a antiga capela de São João na cidade. Rostos jovens, cheios de esperança e incerteza. Passei as páginas lentamente, observando-os envelhecer ao longo das décadas. Festas de aniversário, manhãs de Natal, Júlia segurando o bebê Ricardo em um quarto de hospital. Então cheguei ao meio do álbum e tudo mudou. Entre as páginas 32 e 33, alguém havia criado um fundo falso.
Só percebi porque o álbum parecia mais grosso do que deveria. E quando pressionei o couro bordô, senti algo rígido sob as fotografias. Minhas unhas encontraram uma costura, cuidadosamente escondida, mas agora óbvia uma vez descoberta. Puxei suavemente. O fundo falso se soltou, revelando um compartimento secreto. Dentro estavam documentos, papéis legais, amarelados com a idade, mas preservados com óbvio cuidado. Peguei-os com os dedos trêmulos e comecei a ler. O primeiro era uma escritura de propriedade datada de 1952, transferindo a propriedade da fazenda e dos 200 hectares circundantes de um certo Márcio Oliveira para Julia N. Sullivan, seu nome de solteira. A assinatura no final foi testemunhada por um tabelião cujo carimbo havia desbotado há muito tempo para mal ser visível. Minha mente acelerou. Ricardo sempre me disse que a fazenda foi herdada pela família de seu pai, que estava na família há gerações. Mas esta escritura contava uma história diferente. Júlia era dona da terra antes de se casar com Wilson. O segundo documento gelou meu sangue. Era uma certidão de nascimento datada de 15 de abril de 1949. O nome da mãe, Julia N. Sullivan. O nome do pai, Márcio Oliveira. O nome da criança, Ricardo Wilson Sullivan. Ricardo Wilson Sullivan, meu marido. Mas a data estava errada. O aniversário de Ricardo era 23 de outubro de 1950. Eu o tinha celebrado com ele por 40 anos antes que ele morresse de um ataque cardíaco há 3 anos. O aniversário, neste certificado escondido, era 18 meses antes, o que significava que ou esta era uma criança diferente, ou tudo o que Ricardo acreditava sobre seu próprio nascimento era uma mentira. Meu telefone vibrou. Outra mensagem de Tânia. Você pegou? Você está segura? Eu respondi com os dedos trêmulos. Estou com ele. Estou na lagoa do Ipê. O que está acontecendo? Não volte para casa ainda. Rebeca entrou com um pedido de propriedade esta manhã. Ela está dizendo que o testamento da vovó Júlia foi forjado. Ela está tentando tomar a fazenda. As palavras me atingiram como um golpe físico. Rebeca, minha nora de 5 anos, a mulher que havia entrado na vida de Eduardo com suas roupas de grife e ambição profissional. A mulher que havia passado o último ano sendo excessivamente doce comigo, se oferecendo para ajudar a organizar os papéis da propriedade da mãe de Ricardo depois que Júlia faleceu há 6 meses. A mulher que havia perguntado especificamente sobre o álbum de fotos. Ela sabe sobre os documentos, respondi. Como? Eu não sei, mas mãe, tem mais. Encontrei algo nos registros do tribunal. Outro homem também entrou com um pedido. Um homem chamado Júlio Oliveira. Ele diz que é neto de Márcio Oliveira e o herdeiro legítimo da propriedade. O telefone quase escorregou das minhas mãos. Olhei novamente para a certidão de nascimento, para o nome de Márcio Oliveira na coluna do pai. Se este documento fosse real, se Márcio Oliveira fosse o pai biológico de Ricardo, então este Júlio Oliveira poderia ser, na verdade, sobrinho de Ricardo, o que o tornaria família. Família com um direito legal à terra que chamei de lar por 40 anos. Meu telefone tocou, me fazendo pular. O nome de Eduardo apareceu na tela. Hesitei, então atendi. Mãe, onde você está? Sua voz estava tensa com uma emoção que eu não conseguia identificar imediatamente. Preocupação, raiva. Estou fora. O que há de errado? Rebeca disse que você pegou alguns documentos da casa. Documentos importantes sobre a propriedade da vovó.
Ela diz que você está tentando esconder bens antes que o espólio se resolva. Eduardo, isso não é. Por que você pegaria algo sem nos dizer? Somos sua família. Devemos resolver isso juntos. A traição em sua voz cortou mais fundo do que qualquer documento legal poderia. Rebeca havia chegado a ele primeiro, já havia plantado sua versão dos eventos em sua mente. Meu próprio filho, questionando minha integridade. Eu preciso que você volte para casa, mãe. Precisamos conversar sobre isso. O advogado de Rebeca estará aqui às 4h e precisamos apresentar uma frente unida. Por favor. O desespero naquela última palavra me disse tudo. Ele não estava me pedindo para voltar para casa para o meu benefício. Ele estava pedindo porque Rebeca o havia instruído. Vou pensar sobre isso, eu disse, e encerrei a ligação antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os documentos. Olhei para eles novamente, forçando-me a ler com mais cuidado. Abaixo da certidão de nascimento estava uma carta, manuscrita em papel tão fino que era quase transparente. A tinta havia desbotado para um marrom claro. Guarde esses papéis em segurança. Se a família de Wilson algum dia questionar a propriedade, você precisará de provas. Com todo o meu amor e eterno arrependimento, Márcio. A carta era datada de julho de 1949, 3 meses antes de Júlia se casar com Wilson. Eu estava sentada no meu carro, cercada pelo silêncio farfalhar das folhas de salgueiro, segurando a evidência de um segredo que estava enterrado há mais de 70 anos. Júlia havia amado outro homem. Ela teve o filho dele. Então se casou com outra pessoa e construiu uma vida em mentiras cuidadosamente construídas. E agora, 3 gerações depois, essas mentiras estavam se levantando de seu túmulo para destruir tudo. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Senhora Sullivan, uma voz masculina, suave e profissional. Meu nome é Júlia Oliveira. Acredito que a senhora tem alguns documentos que pertencem à minha família. Eu gostaria muito de discuti-los com a senhora em particular. Encerrei a ligação sem responder e desliguei meu telefone. As sombras estavam ficando mais longas sobre a lagoa. Eu tinha talvez 2 horas antes que Eduardo me esperasse em casa, antes que o advogado de Rebeca chegasse com a armadilha legal que eles haviam preparado. 2 horas para descobrir como uma viúva de 63 anos poderia proteger sua casa de uma nora que estava planejando esse ataque por meses, e de um estranho que reivindicava direitos de sangue sobre a propriedade que eu acreditava ser minha por casamento e herança. Olhei para o álbum de fotos, para o rosto jovem de Júlia sorrindo de uma foto de casamento, escondendo segredos que a sobreviveriam por décadas. Antes que eles o encontrem, Tânia havia avisado. Mas eles já sabiam. Eles sabiam antes de mim. A questão agora era o que eles planejavam fazer com esse conhecimento e se eu conseguiria ficar à frente deles por tempo suficiente para descobrir o resto dos segredos enterrados de Júlia. Porque se havia um compartimento escondido neste álbum, poderia haver outros. E se Júlia foi cuidadosa o suficiente para preservar esses documentos, ela pode ter deixado mais pistas sobre a verdade. Pistas que poderiam salvar minha casa ou provar que eu nunca tive nenhum direito legal a ela. Liguei o carro e saí da área de estacionamento, mas não dirigi em direção à casa. Em vez disso, segui para a antiga biblioteca municipal, onde os arquivos guardavam registros que remontavam à fundação da cidade em 1823. Se Márcio Oliveira era dono desta propriedade, haveria registros de como ele a adquiriu. Se Júlia a recebeu dele, pode haver outros documentos que ela arquivou. E se Rebeca e este Júlio Oliveira pensavam
que poderiam tomar minha casa com base em segredos de 70 anos, eles estavam prestes a descobrir que eu não havia sobrevivido a 6 décadas de vida, 40 anos de casamento e 3 anos de viuvez sendo facilmente intimidada. A verdadeira investigação estava apenas começando. A biblioteca municipal fechava às 7h nas terças-feiras. Eu tinha exatamente 90 minutos para pesquisar registros que poderiam levar dias para examinar adequadamente. O prédio era uma mansão vitoriana convertida, toda em madeira escura e tetos altos com um cheiro de mofo de papel antigo que eu sempre achei reconfortante. Hoje, cheirava a desespero. Senhora Carson, não. Eu me corrigi, lembrando da sua instrução. Senhora Harrison, a bibliotecária-chefe, levantou os olhos de sua mesa com surpresa quando entrei apressadamente pela porta. Nós nos conhecíamos há 20 anos, desde que ela se mudou para a cidade. Carla Sullivan, ela disse calorosamente. Faz meses que não a vejo por aqui. Preciso acessar o arquivo de registros de propriedade, eu disse, tentando manter minha voz firme. Especificamente, qualquer coisa relacionada à família Oliveira e transferências de terras das décadas de 40 e 50. Suas sobrancelhas se ergueram levemente, mas ela era muito profissional para bisbilhotar. Claro, os arquivos estão no porão. Eu as ajudarei a se instalar. Ela me levou por uma escada estreita para uma sala climatizada forrada de armários de arquivo e caixas de documentos. As luzes fluorescentes zumbiam no alto, projetando tudo em um brilho branco áspero. Os registros de propriedade são organizados por década e, em seguida, em ordem alfabética por sobrenome. A senhora Harrison explicou, gesticulando para uma fileira de armários. As décadas de 1940 e 50 estão nestas 2 seções. Você precisa de mais alguma coisa? Isto é perfeito. Obrigada. Ela hesitou na porta. Carla, está tudo bem? Você parece chateada. Assuntos de família, eu disse, o que era verdadeiro e completamente inadequado. Nada com que se preocupar. Depois que ela saiu, abri a primeira gaveta e comecei a procurar. Meus dedos folhearam pasta após pasta, cada uma contendo escrituras, levantamentos e documentos de transferência. Oliveira, Oliveira, Oliveira. O nome apareceu mais vezes do que eu esperava. Márcio Oliveira tinha sido um proprietário de terras significativo no município, com propriedades espalhadas por 3 distritos. Encontrei a pasta do endereço da minha fazenda e a peguei com as mãos trêmulas. O documento mais antigo era datado de 1921. Uma escritura mostrando que Márcio Oliveira havia comprado a propriedade e 200 hectares circundantes do espólio de João Miller por R$ 8.000, uma fortuna naqueles dias. O próximo documento, datado de 1952, mostrava a transferência para Julia Ann Sullivan, exatamente como a escritura escondida havia indicado, mas esta versão era diferente. Esta incluía uma anotação na parte inferior. Transferência em liquidação de acordo privado. Nenhuma contraprestação monetária trocada. Uma liquidação de acordo privado. Isso poderia significar qualquer coisa. Mas, combinado com a carta de Márcio, a implicação era clara. Ele havia dado a terra a Júlia como apoio ao filho ilegítimo deles. Fotografei todas as páginas com meu telefone, minhas mãos mais firmes agora que eu tinha uma tarefa em que me concentrar. Em seguida, voltei aos armários, procurando por qualquer outra coisa relacionada a Márcio Oliveira. Foi quando encontrei o testamento. Foi arquivado em 1978, ano em que Márcio morreu. Eu examinei a linguagem legal, procurando por menções de propriedade. A maior parte de seu espólio foi dividida entre seus 3 filhos legítimos,
incluindo um filho chamado Roberto Oliveira, que seria o pai de Júlio Oliveira se a linha do tempo fizesse sentido. Mas havia uma cláusula curiosa perto do final, referente à propriedade localizada na Rua das Acácias, 1847, previamente transferida para Julia Ann Sullivan em 1952. Eu, por meio deste, confirmo que a referida transferência foi feita livremente e sem coerção, e que nem eu, nem meus herdeiros retemos qualquer reivindicação sobre a referida propriedade ou seus rendimentos. Olhei para as palavras, o alívio me inundando. O próprio Márcio havia confirmado que a transferência era legítima e que seus herdeiros não tinham direito. Este documento, oficialmente arquivado e testemunhado, deveria ser o suficiente para parar a reivindicação de Júlio Oliveira imediatamente. Meu telefone vibrou no meu bolso. Eu o peguei, vi o nome de Eduardo e o silenciei. Então notei que tinha 7 chamadas perdidas e 12 mensagens de texto. Percorri-as rapidamente. Eduardo. Mãe, por favor, me ligue de volta. Eduardo. O advogado de Rebeca está aqui. Precisamos desses documentos. Tânia. Eduardo me ligou. Ele está furioso. O que está acontecendo? Número desconhecido. Senhora Sullivan. Aqui é a advogada Patrícia Werner, representando Rebecca Sullivan no assunto do espólio de Julia Sullivan. Precisamos agendar uma reunião imediatamente. E então, o mais recente, de Tânia. Mãe, acabei de receber uma intimação. Eles estão exigindo que eu entregue quaisquer comunicações com você sobre a propriedade da família. Eles sabem que eu te avisei. Minha respiração parou. Eles estavam atrás de Tânia agora, tentando fazer parecer que estávamos conspirando para esconder bens. Rebeca não estava apenas tentando tomar a fazenda. Ela estava construindo um caso legal que me pintava como uma mulher manipuladora e desonesta, tentando enganar sua própria família. Tirei fotos do testamento de Márcio, certificando-me de que cada palavra estava legível, e depois devolvi cuidadosamente a pasta ao seu lugar. Enquanto subia as escadas, minha mente estava acelerada com possibilidades e problemas. O testamento provava que Márcio não tinha arrependimento sobre a transferência. Mas a reivindicação de Rebeca não era sobre Márcio. Era sobre o testamento de Júlia, sobre se Júlia tinha o direito legal de deixar a propriedade para Ricardo. E, através dele, o sol de outono estava se pondo, pintando o céu em tons de âmbar e roxo que teriam sido lindos em outras circunstâncias. Sentei-me no carro e finalmente liguei de volta para Tânia. Mãe, graças a Deus. Você está bem? Estou bem. Encontrei algo importante. O testamento de Márcio Oliveira afirma explicitamente que seus herdeiros não têm direito à propriedade. Isso deve parar o processo de Júlio Oliveira. Isso é ótimo, mas mãe, essa coisa com Rebeca está piorando. O advogado dela enviou uma carta para o meu escritório. Eles estão ameaçando me processar por interferência nos procedimentos do espólio. Estão dizendo que eu tinha conhecimento prévio de bens em disputa e falhei em divulgá-lo. Meu estômago afundou. Tânia, sinto muito. Eu nunca quis que você fosse arrastada para isso. Eu sei, mãe, mas escute. Há algo mais. Eu pesquisei o histórico de Rebeca. Antes de se casar com Eduardo, ela trabalhava para uma empresa de desenvolvimento imobiliário chamada Horizonte Empreendimentos. Eles são especializados em adquirir terras rurais para desenvolvimento comercial. Você acha que ela se casou com Eduardo para ter acesso à fazenda? Eu acho que é possível. A fazenda tem 200 hectares em uma estrada principal a 10 quilômetros da BR-381. Isso é propriedade comercial de primeira.
Se ela pudesse adquiri-la através da herança de Eduardo, valeria milhões desenvolvida. As peças estavam se encaixando com uma clareza nauseante. O interesse de Rebeca em organizar o espólio de Júlia. Suas perguntas sobre escrituras de propriedade e história da família. Sua urgência repentina em resolver as coisas após a morte de Júlia. Ela estava planejando isso por anos, esperando o momento certo para atacar. Precisamos provar a intenção dela, eu disse. Se pudermos mostrar, isso é incrivelmente difícil de provar, mãe. E não muda a lei de propriedade. Se Eduardo herdou através de Ricardo e Ricardo herdou através de Júlia, então Eduardo é dono da metade da fazenda. Como esposa dele, Rebeca tem legitimidade legal para fazer reivindicações sobre o espólio, a menos que a transferência de Júlia de Márcio tenha sido inválida de alguma forma. É isso que Rebeca deve estar argumentando, que Júlia nunca teve um título claro para a propriedade em primeiro lugar. Mas você acabou de encontrar o testamento de Márcio confirmando a transferência. Um testamento arquivado 26 anos após a transferência. Um bom advogado poderia argumentar que isso não prova que a transferência de 1952 era legal no momento em que ocorreu. Eles poderiam alegar que Júlia forjou documentos ou que Márcio foi coagido ou uma dúzia de outras coisas. Tânia ficou quieta por um momento. Mãe, odeio perguntar isso, mas você já viu alguma papelada legal quando Ricardo herdou a fazenda de seus pais? Tentei me lembrar. O pai de Ricardo, Wilson, havia morrido em 1995 e Júlia havia vivido na fazenda até sua morte, 6 meses atrás. Quando Ricardo herdou, parecia simples. Ele era o único filho deles e a propriedade passou para ele automaticamente. Mas houve um testamento? Eu tinha visto documentos legais reais? Não me lembro de ter visto nada formal, admiti. Júlia apenas assinou a escritura para Ricardo um dia. Disse que queria simplificar as coisas enquanto ainda estava viva. Tivemos um advogado para arquivar a transferência, mas não me lembro de ele ter pedido nenhum documento de apoio. Isso pode ser um problema. Se não houver um rastro de papel claro provando que Júlia tinha o direito legal de transferir a propriedade para Ricardo, o advogado de Rebeca pode argumentar que toda a cadeia de propriedade é questionável. Um carro parou no estacionamento e eu instintivamente me abaixei no meu assento. Não era a caminhonete de Eduardo, mas a paranoia estava se instalando. Como minha vida havia se transformado em um único dia de viuvez pacífica para este pesadelo de ameaças legais e traição familiar. Tânia. Preciso descobrir mais sobre o relacionamento de Júlia com Márcio Oliveira. Tem que haver alguém que se lembre deles. Alguém que soubesse a verdade. Mãe, todos dessa geração estão mortos ou na casa dos 90. Nem todos. A irmã mais nova de Júlia, Judite, ainda está viva. Ela está em uma casa de repouso em Belo Horizonte, mas ela sempre foi muito esperta. Ela pode se lembrar de algo. Isso fica a 3 horas de distância. Então é melhor eu ir dirigindo. Mãe, espere. Eduardo vai denunciá-la à polícia se você não voltar para casa esta noite. O advogado de Rebeca está pressionando-o para registrar uma queixa sobre documentos roubados. As palavras atingiram como água gelada. Meu próprio filho ameaçando me prender. Os documentos não são roubados. Eles estavam escondidos em uma propriedade que pertencia ao meu marido. Não é assim que Rebeca está enquadrando. Ela está dizendo que o álbum de fotos fazia parte do espólio de Júlia e deveria ter sido inventariado com seus outros bens. Ao pegá-lo, sem permissão, você está removendo bens do espólio. Isso é absurdo, mas é legalmente discutível. Mãe, por favor, volte para casa. Traga os documentos. Vamos resolver isso da maneira correta,
com canais legais adequados. Olhei para o álbum de fotos no meu banco do passageiro, para o compartimento escondido com seus preciosos e condenatórios papéis. Se eu fosse para casa agora, o advogado de Rebecca os apreenderia. Eles desapareceriam em moções de descoberta e processos legais. Eu perderia o controle da única evidência que poderia salvar minha casa. Não posso fazer isso, querida. Ainda não. Diga a Eduardo que estou segura. Diga a ele que entrarei em contato em breve, mas eu preciso encontrar Judith primeiro. Eu preciso ouvir a verdade de alguém que viveu isso. Mãe, eu te amo. Tânia, obrigada por acreditar em mim. Eu te ligo amanhã. Encerrei a ligação antes que ela pudesse protestar mais e desliguei meu telefone completamente. Em seguida, liguei o carro e saí do estacionamento, indo para leste em direção a Belo Horizonte. O relógio do painel marcava 18h47. O asilo teria horário de visita até às 20h. Se eu dirigisse rápido e o trânsito cooperasse, eu conseguiria. Atrás de mim, não notei o sedã escuro que saiu de uma rua lateral e começou a me seguir a uma distância cuidadosa. Seu motorista fazendo uma ligação enquanto mantinha contato visual com minhas lanternas traseiras. A armadilha estava se fechando ao meu redor, mas eu estava dirigindo direto para o único lugar que poderia guardar as peças finais do quebra-cabeça de Julia. Supondo que a memória de Judith fosse tão boa quanto eu esperava, e supondo que eu pudesse alcançá-la antes que as pessoas de Rebecca descobrissem para onde eu estava indo. A rodovia se estendia à frente, escura e incerta, e eu pisei mais fundo no acelerador. Belo Horizonte emergiu da escuridão como uma constelação de luzes de rua laranja. O asilo residencial Riverside ficava nos arredores da cidade, um moderno prédio de 3 andares que se esforçava demais para parecer alegre com suas guarnições azuis brilhantes e floreiras. Estacionei no estacionamento de visitantes às 20h23, 11 minutos após o horário de visita. A recepcionista, uma mulher com aparência cansada na faixa dos 40 anos, mal levantou os olhos de seu computador. O horário de visita terminou às 20h. Eu sei e sinto muito. Estou aqui para ver Judith Brennan. Sou sobrinha dela e é uma emergência. Emergência familiar. Isso chamou a atenção dela. Ela estudou meu rosto, provavelmente tentando determinar se eu estava mentindo. Quarto 217, segundo andar. Mas você tem 15 minutos no máximo antes que o turno da noite faça suas rondas. Subi as escadas 2 degraus por vez, meus joelhos protestando contra o esforço. O corredor do segundo andar cheirava a desinfetante e vegetais cozidos. A maioria das portas estava fechada, a luz da televisão piscando por baixo delas. O quarto 217 ficava no final do corredor. Bati suavemente e abri a porta. Tia Judith estava sentada em uma cadeira de rodas perto da janela, iluminada por um abajur de leitura. Aos 91 anos, ela era uma frágil coleção de ossos e pele de papel, mas seus olhos, aqueles olhos cinzentos e afiados, fixaram-se em mim com total clareza. Carla Sullivan, ela disse, sua voz mais forte do que seu corpo sugeria. Eu me perguntei quando você viria. As palavras me pararam. Você sabia que eu viria? Eu sabia que alguém viria, eventualmente. O Márcio era paixão e impossibilidade. Por que impossível? Porque Márcio era casado quando se conheceram. Sua esposa era inválida, acamada, após um acidente de carro. Ela viveu mais 30 anos naquela condição, e Márcio era muito honrado para se divorciar dela, mas ele não era honrado o suficiente para ficar longe de Júlia. As peças estavam se juntando em um quadro que eu não queria ver. Então Júlia engravidou.
Ela tinha 22 anos e estava aterrorizada. Isso foi em 1948, Carla. Mães solteiras eram párias sociais. Márcio queria assumir a criança, mas isso teria destruído a vida de ambos. Então eles fizeram um arranjo. Júlia se casaria com Wilson, um homem decente que trabalhava no moinho de grãos e que a cortejava há meses. Wilson não acreditava que Ricardo nasceu prematuro, 2 meses após o casamento, e a transferência da propriedade, a fazenda e a terra. A maneira de Márcio cuidar de seu filho. Ele não podia dar seu nome a Ricardo, mas podia dar-lhe um legado. A terra valia uma fortuna mesmo naquela época. Ele a transferiu para Júlia com o entendimento de que acabaria passando para Ricardo. Eu peguei meu telefone e mostrei a ela a fotografia da carta de Márcio. Ela a leu lentamente, lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Eu a ajudei a esconder esses documentos. Judite sussurrou. Na noite anterior ao casamento com Wilson, ela veio até mim em pânico. Disse que precisava guardar provas do acordo caso os filhos legítimos de Márcio tentassem reivindicar a propriedade. Criamos aquele compartimento falso no álbum de fotos juntas. Wilson alguma vez descobriu? Não. E Júlia viveu com essa culpa todos os dias de seu casamento. Ela foi uma boa esposa para Wilson, mas nunca parou de amar Márcio. Quando Márcio morreu em 1978, ela não foi ao funeral. Não podia. Mas eu a encontrei no sótão naquela noite segurando as roupas de bebê de Ricardo e chorando. A tragédia disso se abateu sobre mim como um sudário. Júlia passou 50 anos mantendo uma mentira, protegendo um segredo que moldou 3 gerações. E agora, esse segredo estava sendo usado como arma por pessoas que não tinham o direito. Tia Judite. Ricardo sabia? Ele alguma vez suspeitou que Wilson não era seu pai biológico? Não. Júlia me fez jurar nunca contar a ele. Ela disse que isso o destruiria, descobrir que toda a sua identidade foi construída sobre uma mentira. E para que serviria? Wilson o criou, o amou. Isso o tornou o pai real de Ricardo, independentemente da biologia. Pensei no meu marido, no homem que amei por 40 anos. Ele morreu acreditando que era filho de Wilson, acreditando que sua vida era exatamente o que parecia ser. Uma parte de mim estava grata por ele nunca ter sabido a verdade. Há um homem chamado Júlio Oliveira, eu disse. Ele está alegando ser neto de Márcio e que tem direito à propriedade. A expressão de Judite endureceu. Filho de Roberto. Ouvi dizer que ele não tinha boa reputação. Envolveu-se em especulação imobiliária, negócios obscuros. Márcio teria vergonha. Ele entrou com uma ação judicial. E minha nora, Rebeca, está apoiando isso de alguma forma. Ela está tentando que o testamento de Júlia seja declarado inválido. Rebeca. Judite praticamente cuspiu o nome. Aquela mulher veio me visitar há 2 meses. Disse que estava pesquisando a história da família para um projeto. Me perguntou todo tipo de coisas sobre Júlia e a fazenda, sobre como a propriedade passou pela família. Pensei que ela era apenas curiosa. Agora entendo que ela estava reunindo munição. A traição cortou mais fundo. Sabendo que Rebeca havia até manipulado uma idosa para obter informações. O que você disse a ela? Nada de importante. Eu não confiava nela. Havia algo calculista em seus olhos. Judite estendeu a mão e agarrou a minha com força surpreendente. Mas, Carla, há algo mais. Algo que eu preciso lhe dizer antes que você vá mais longe. O ar na sala parecia engrossar. O que é? Júlia não era a única com segredos.
Quando Wilson morreu em 1995, eu ajudei Julia a vasculhar seus papéis. Encontramos uma caixa trancada em sua oficina. Dentro havia cartas, dezenas delas escritas ao longo de 30 anos. Cartas de quem? De Márcio para Wilson. Minha mente ficou em branco. Eu não entendo. Wilson sabia, Carla. Ele sabia desde o início. Márcio foi até ele antes do casamento e contou tudo. Perguntou a Wilson se ele estaria disposto a se casar com Julia e criar o filho de outro homem como se fosse dele. E Wilson concordou. A sala girou. Por que ele faria isso? Porque Wilson amava Julia desesperadamente. Ela não o amava de volta. Não naquela época, mas ele esperava que ela passasse a amá-lo com o tempo, e ele queria filhos. Os médicos lhe disseram que ele provavelmente era estéril devido a uma doença de infância. A oferta de Márcio lhe deu ambos, uma esposa e um filho. Foi um acordo feito por 3 pessoas que queriam algo que não podiam ter de outra forma. E as cartas? Márcio escrevia para Wilson regularmente, sempre para o endereço de trabalho dele, onde Julia não veria. Ele perguntava sobre o progresso de Ricardo na escola, se ele estava saudável, quais eram seus interesses. Wilson respondia com atualizações. Eles mantiveram uma correspondência secreta até a morte de Márcio. Levantei-me abruptamente, andando até a janela. Abaixo, o estacionamento estava quase vazio. Meu carro estava sozinho sob uma luz de rua. Onde estão essas cartas agora? Esse é o problema, querida. Elas se foram. Quando Rebeca me visitou, eu as mencionei, estupidamente. Percebo agora. Eu disse a ela que elas provavam que o acordo entre Márcio e Wilson era consensual e documentado. Pensei que isso poderia ajudar a proteger a reivindicação da propriedade, mas não contei a ela onde elas estavam. Onde elas estão, tia Judite? Enterradas no antigo cemitério da família, atrás da capela de São João. Júlia estava aterrorizada que alguém as encontrasse depois que ela morresse. Então, colocamos em uma caixa de metal e a enterramos ao lado dos túmulos de seus pais. Marcamos o local com um pequeno anjo de pedra que parece uma decoração. Está lá há 30 anos. Meu coração estava acelerado. Rebeca não sabe a localização exata. Não por mim. Mas se ela for tão inteligente quanto eu penso, ela vai descobrir. Há apenas um número limitado de lugares para esconder algo em um pequeno cemitério da cidade. Verifiquei meu telefone. Ainda desligado. Eles poderiam estar me rastreando de alguma forma, no entanto. Rebeca tinha recursos que eu não conseguia igualar. Eu preciso pegar essas cartas antes que ela o faça. Carla, espere. A voz de Judite me parou na porta. Há mais uma coisa naquela caixa. Um documento que Márcio e Wilson assinaram, testemunhado por um tabelião. É um acordo formal declarando que Wilson aceitou Ricardo como seu filho legal, com pleno conhecimento das circunstâncias biológicas, e que Márcio renunciou a todos os direitos parentais. Se você conseguir encontrar esse documento, ele prova que todo o arranjo foi legal e consensual. Isso destruiria tanto a reivindicação de Rebeca quanto a de Júlia Oliveira de uma só vez. Por que Júlia nunca arquivou isso nos registros municipais? Porque arquivá-lo teria tornado a ilegitimidade de Ricardo um registro público. Ela estava protegendo sua reputação, mesmo ao custo de um título legal claro. Ela acreditava que a escritura da propriedade e o testamento de Márcio seriam suficientes, mas eles não são suficientes. Não contra advogados que sabem como criar dúvidas. Não, eles não são. Você precisa desse acordo, Carla, e precisa dele antes que Rebeca o pegue. Eu me movi em direção à porta, depois voltei. Tia Judite, por que você está me contando tudo isso agora?
Você guardou os segredos de Júlia por 70 anos. O rosto da velha suavizou. Porque Júlia me pediu em seu leito de morte. Ela sabia que este dia poderia chegar. Sabia que um dia alguém tentaria tomar o que ela construiu. Ela me fez prometer que, se isso acontecesse, eu contaria a verdade a quem merecesse a propriedade. E você merece, Carla. Você amou Ricardo. Você cuidou de Júlia em seus anos finais. E você fez daquela fazenda um lar. Rebeca só... Eduardo, eu posso explicar. Você precisa voltar para casa agora. O advogado de Rebeca conseguiu que um juiz emitisse uma ordem de restrição. Você não tem permissão para remover mais documentos ou itens do espólio. Se você não cumprir, ela apreenderá por desacato. Isso é insano. O espólio nem está em inventário ainda. Ela apresentou documentos de emergência, argumentando que você está deliberadamente escondendo bens. O juiz concordou que havia evidências suficientes para justificar uma ação protetora. Ele se afastou do meu carro e caminhou em minha direção. Mãe, por que você está fazendo isso? Por que você está tornando isso tão difícil? Porque Rebeca está tentando roubar minha casa, Eduardo. Sua casa? O lugar onde você cresceu. Ela está tentando garantir que tudo seja tratado de forma justa. Você é quem está agindo de forma suspeita, correndo por aí, escondendo documentos, recusando-se a cooperar. Foi isso que ela te disse? Sua mandíbula apertou. Eu sei o que vejo. Você pegou aquele álbum sem contar a ninguém. Você tem evitado minhas ligações. Você dirigiu 3 horas para visitar uma mulher de 91 anos no meio da noite. Isso não é comportamento normal, mãe como mãe. Olhei para o meu filho, para o homem que eu havia criado e amado, e vi apenas as palavras de Rebeca saindo de sua boca. Ela o tinha dominado completamente. Tinha reescrito a narrativa tão completamente que ele não conseguia mais ver a verdade. Ela te contou sobre a Horizonte Empreendimentos? Perguntei. Ela te contou que costumava trabalhar para uma empresa de desenvolvimento imobiliário que é especializada em aquisição de terras rurais? Ela consultou para eles brevemente anos atrás. Isso não é relevante. É completamente irrelevante. Ela se casou com você para ter acesso à fazenda, Eduardo. Ela está planejando isso desde antes de Júlia morrer. Essa é uma coisa horrível de se dizer sobre minha esposa. É a verdade. E em algum lugar você sabe disso. Você sabe que ela não é quem ela finge ser. Por apenas um momento, vi a dúvida piscar em seu rosto. Então endureceu novamente. Dê-me as chaves do seu carro, mãe. O quê? Suas chaves. O advogado de Rebeca diz. Se você não vier voluntariamente, estou autorizado a impedi-la de sair até que a polícia chegue. Ela já ligou para eles. Eles estarão aqui em 10 minutos. A traição estava completa. Meu próprio filho ameaçando me prender. Eduardo, por favor, me escute. Há documentos enterrados no antigo cemitério que provam que Júlia e Ricardo tinham direito legal à propriedade. Documentos que vão parar o processo de Rebeca. Eu preciso pegá-los antes que ela o faça. O cemitério? Mãe, você está se ouvindo? Você parece paranoica. Eu não estou paranoica. Estou lutando pelo que é meu, pelo que é nosso. Então lute da maneira legal, com advogados e tribunais, não desenterrando túmulos no meio da noite. Ele estava certo de que parecia loucura, mas eu estava ficando sem tempo e opções. Sinto muito, Eduardo. De verdade. Eu peguei minhas chaves do bolso e as joguei o mais forte que pude nos arbustos na beira do estacionamento. Então eu corri. Ouvi Eduardo gritar atrás de mim,
Ouvi seus passos no pavimento, mas eu tinha uma vantagem inicial e sabia que ele não atacaria sua mãe de 63 anos. Corri pela construção principal, virando a esquina em direção à área de estacionamento de funcionários que eu havia notado ao chegar. Atrás das lixeiras, parei para recuperar o fôlego. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Isso era loucura. Eu era uma avó fugindo do meu próprio filho como uma criminosa. Mas eu não era a criminosa. Rebeca era. E de alguma forma, eu tinha que provar isso antes que ela destruísse tudo. Ouvi vozes à distância. Eduardo me chamando, e agora outras vozes também. Segurança, provavelmente. Olhei desesperadamente ao redor em busca de uma rota de fuga. Um carro se aproximou lentamente. Faróis desligados. Parou ao meu lado e a janela do passageiro se abaixou. Tânia estava sentada no banco do motorista. Entre, mãe, ela disse rapidamente. Eu não hesitei. Pulei para o banco do passageiro e ela acelerou suavemente para fora do estacionamento, pegando uma saída dos fundos que levava para longe da entrada principal. Como você... Eu estava rastreando a última localização conhecida do seu telefone, Tânia disse. Antes de você desligá-lo, ele deu um ping perto daqui. Imaginei que você estivesse visitando a tia Judite. Cheguei aqui 20 minutos atrás e vi a caminhonete de Eduardo. Eu estava esperando. O alívio me inundou. Tânia, você pode se meter em muitos problemas por isso. Eu já estou em apuros. É melhor fazer valer a pena. Ela olhou para mim. A tia Judite te disse algo útil? Tudo de útil e aterrorizante. Eu a informei rapidamente enquanto dirigíamos. As cartas, o acordo, o cemitério, a visita de Rebeca a Judite. Quando terminei, Tânia ficou em silêncio por um longo momento. Então, precisamos desenterrar uma caixa de um cemitério. Sim. Esta noite, antes que Rebeca descubra onde ela está, se é que ela já não descobriu. Tânia virou na rodovia, seguindo para o oeste. O antigo cemitério luterano. Eu sei onde fica. Eu costumava brincar lá quando era criança, durante os piqueniques da igreja. Eu sei que estou pedindo demais. Mãe, pare. Estamos nisso juntas agora. Ela estendeu a mão e apertou a minha. Além disso, eu sempre quis fazer parte de um enredo de suspense. Isso é como algo de um filme. Apesar de tudo, eu ri. Um filme muito estressante. O melhor tipo. Seu sorriso desapareceu. Mas, mãe, depois que pegarmos essas cartas, precisamos de um plano de verdade. Rebeca tem advogados e dinheiro, e aparentemente Eduardo está completamente sob o controle dela. Não podemos continuar fugindo. Eu sei, mas primeiro precisamos dessa evidência. Então, lutamos de volta adequadamente. A rodovia se estendia à frente, nos levando de volta para casa, em direção a um cemitério onde segredos de 70 anos estavam enterrados sob anjos de pedra. Atrás de nós, imaginei Eduardo ao telefone com Rebeca, dizendo a ela que eu havia escapado, dizendo a ela que eu estava indo atrás das cartas. A corrida havia começado, e eu tinha talvez 3 horas para encontrar o que Júlia havia escondido antes que as pessoas de Rebeca chegassem lá primeiro, supondo que elas já não estivessem cavando. A antiga capela de São João ficava em uma colina com vista para o vale, seu campanário branco fantasmagórico sob a luz da lua. O cemitério se estendia atrás dela, um labirinto de lápides e monumentos desgastados que datavam de 1800. Tânia apagou os faróis enquanto nos aproximávamos, estacionando em uma estrada lateral a cerca de meio quilômetro de distância. Vamos caminhar a partir daqui, ela sussurrou.
embora não houvesse ninguém por perto para nos ouvir. Toda a situação nos transformou em conspiradoras, esgueirando-nos no escuro como ladrões. Pegamos as lanternas que Tânia havia trazido e começamos a subir a colina. A grama de outono estava molhada de orvalho, encharcando meus sapatos. Cada som parecia amplificado. O farfalhar das folhas, uma coruja chamando à distância, minha própria respiração ofegante. O jazigo da família Brennan fica no canto nordeste, eu disse, lembrando dos túmulos dos pais de Júlia de vários serviços memoriais ao longo dos anos. Perto do antigo carvalho. Abrimos caminho entre as lápides, lendo nomes à luz da lanterna. Silva, Moraes, Souza. O cemitério parecia interminável na escuridão. Cada sombra potencialmente escondendo alguém nos observando. Meus nervos estavam à flor da pele. Então Tânia agarrou meu braço. Mãe, olhe! Ela apontou para o jazigo da família Brennan. Um buraco fresco abria-se na terra ao lado de um pequeno anjo de pedra. Terra estava amontoada ao lado dele e uma pá estava abandonada no chão. Chegamos tarde demais. Corri para a frente, o feixe da minha lanterna balançando descontroladamente. O buraco tinha cerca de 60 centímetros de profundidade, claramente cavado nas últimas horas. Ajoelhei-me e tateei na terra, desesperada, mas não encontrei nada. A caixa de metal havia sumido. Não, não, não. As palavras saíram como um gemido. Ela chegou aqui primeiro. Talvez tenha sido o pessoal de Júlia Oliveira. Não estávamos sozinhas no cemitério. Meu primeiro instinto foi correr, mas algo me fez hesitar. Se alguém ainda estava aqui nos observando, talvez eles não tivessem encontrado o que procuravam. Talvez a caixa não estivesse no buraco, porque nunca havia sido enterrada exatamente onde Judite se lembrava. Tia Judite disse ao lado dos túmulos de seus pais. Eu sussurrei. Mas esta estátua de anjo é realmente um marcador de sepultura ou apenas decoração? Tânia se ajoelhou e examinou a base do anjo de pedra. Não é um marcador. Olhe, sem nome, sem datas. É apenas ornamental. Então talvez Júlia não quisesse dizer ao lado dos túmulos no sentido literal. Talvez ela quisesse dizer perto deles na área geral. Começamos a procurar ao redor do jazigo Brennan, procurando por qualquer sinal de terra perturbada ou marcadores escondidos. A outra figura no cemitério havia desaparecido, mas eu podia sentir olhos nos observando. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Aqui, Tânia disse de repente. Mãe, venha cá. Ela estava agachada ao lado de uma pequena pedra plana que eu presumi ser uma pedra de pé para um dos túmulos. Mas quando limpamos a grama e as folhas, vi que tinha uma inscrição. Para que a verdade descanse em paz até que seja necessária. J.S. Ajoelhei-me e comecei a cavar com as mãos. Tânia encontrou um galho caído e o usou para fazer alavanca nas bordas da pedra. A terra por baixo estava mais solta do que deveria, e após 5 minutos de trabalho frenético, meus dedos atingiram algo de metal. A caixa era menor do que eu esperava, talvez 20 milímetros quadrados, feita de estanho com uma tampa bem ajustada. Eu a tirei do chão com as mãos trêmulas. Abra! Tânia insistiu. Eu forcei a tampa. Dentro, embrulhados em plástico à prova d'água, estavam maços de cartas amarrados com barbante. Abaixo delas, uma única folha de papel pesado, dobrada e selada com cera que há muito havia secado e rachado. Desdobrei cuidadosamente o documento. Mesmo à luz da lanterna, as palavras eram claras. Acordo de paternidade e custódia. Este documento, executado em 15 de maio de 1949, estabelece o seguinte: Márcio James Oliveira reconhece-se como o pai biológico da criança Ricardo Wilson Sullivan.
nascido em 15 de abril de 1949. Wilson Robert Sullivan concorda em aceitar a referida criança como seu filho legal com pleno conhecimento das circunstâncias biológicas e criá-lo como seu. Julia Ann Sullivan concorda em se casar com Wilson Robert Sullivan e manter este arranjo em sigilo. Márcio James Oliveira renuncia por meio deste a todos os direitos parentais e concorda em nunca reivindicar publicamente a paternidade. Wilson Robert Sullivan aceita total responsabilidade legal pela criação da criança. Em troca deste acordo, Márcio James Oliveira transfere o título de propriedade localizado na Rua das Acácias, 1847, para Julia Ann Sullivan, sendo a referida transferência registrada separadamente e permanecendo independente deste acordo. Todas as partes reconhecem que este arranjo é feito livremente e sem coerção. Seguiram-se 3 assinaturas: Márcio, Wilson e Júlia. Abaixo delas, um selo notarial datado de 15 de maio de 1949. É isso, eu respirei. Isso prova tudo. Fotografe, Tânia disse urgentemente. Múltiplas cópias, backup na nuvem, tudo. Eu peguei meu telefone e tinha acabado de ligá-lo quando Tânia agarrou meu pulso. Espere, se você ligar, eles podem rastrear. Tarde demais. O telefone ligou e imediatamente os sons de notificação começaram a tocar. 17. Chamadas perdidas. 23 mensagens de texto e um e-mail de um endereço que eu não reconhecia com a linha de assunto. Último aviso. Tânia pegou o telefone de mim e abriu o e-mail. Senhora Sullivan, aqui é Júlio Oliveira. A senhora tem algo que pertence à minha família. Estou preparado para lhe oferecer um acordo, sem Milway, sem dinheiro, por quaisquer documentos relacionados ao espólio de Márcio Oliveira. Esta oferta expira à meia-noite de hoje. Depois disso, serei forçado a tomar medidas legais mais agressivas. Estou no cemitério agora e sei que a senhora também está aqui. Vamos conversar, cara a cara. Meu sangue gelou. Ele está aqui. Júlio Oliveira está aqui agora. Então precisamos sair agora. Começamos a voltar para o carro, movendo-nos o mais rápido que ousávamos entre as lápides. Eu agarrei a caixa de metal contra o meu peito. Atrás de nós, ouvi passos na brita. Senhora Sullivan, por favor, espere. Uma voz masculina, culta e calma. Eu não quero lhe fazer mal. Só quero conversar. Nós não paramos. Tânia pegou minha mão e me puxou mais rápido, nossas lanternas balançando descontroladamente. O portão do cemitério estava à frente, talvez a 100 metros. Então, os faróis de um carro se acenderam, bloqueando nosso caminho. Um SUV preto estava parado na entrada do cemitério, o motor ligado. Uma mulher saiu do lado do motorista. Rebeca. Olá, Carla, ela disse, sua voz carregando pelo cemitério. Eu deveria saber que você seria inteligente o suficiente para encontrar o local de esconderijo real. Essa é uma coisa que eu subestimei em você. Paramos, presas entre Rebeca à frente e Júlio Oliveira atrás. A mão de Tânia apertou a minha. Você está planejando isso há anos, eu disse, alto, o suficiente para minha voz ser ouvida. Você se casou com meu filho apenas para ter acesso à propriedade. Rebeca riu, o som amargo e frio. Você faz parecer tão calculado. Eu amei Eduardo no início. Mas o amor não paga as contas, Carla. E quando percebi o quanto aquela fazenda realmente valia, quando comecei a pesquisar o título e encontrei todas as irregularidades na propriedade de Júlia, eu vi uma oportunidade. Então, você contatou Júlio Oliveira. Na verdade,
ele me contatou. Ele estava pesquisando o espólio de seu avô e descobriu a transferência de propriedade para Júlia. Ele pensou que poderia haver motivos para contestá-la. Quando soube que eu havia me casado com a família, ele propôs uma parceria. Dividimos quaisquer lucros da venda. 50-50. Júlio Oliveira emergiu de entre as lápides. Um homem alto na faixa dos 50 anos vestindo um terno caro que parecia absurdo em um cemitério à meia-noite. Senhora Sullivan, isso não precisa ser desagradável. Esse documento que a senhora está segurando pode ser interpretado de várias maneiras. Márcio renunciou aos direitos parentais. Sim. Mas isso deu a Wilson a propriedade legal? A transferência foi feita para Júlia, não para Wilson e Júlia conjuntamente. Quando Júlia morreu, Ricardo tinha o direito claro de herdar? Essas são questões que podem amarrar o espólio no tribunal por anos. Ou, Rebeca acrescentou, caminhando mais perto, você pode aceitar que isso acabou. Venda a fazenda, pegue sua parte dos lucros e mude-se para um lugar menor. Um lugar que você possa realmente gerenciar na sua idade. Você tem 63 anos, Carla. Por quanto tempo você pode realmente manter 200 hectares sozinha? A condescendência em sua voz acendeu algo em mim. Eu gerenciei perfeitamente bem por 3 anos desde que Ricardo morreu. Você gerenciou? O Eduardo me diz que você se esqueceu de pagar os impostos da propriedade no último trimestre. Que você deixou o seguro vencer por 1 mês antes que ele percebesse. Que você mal consegue acompanhar a manutenção básica. Você está falhando, Carla, e está orgulhosa demais para admitir isso. Cada palavra foi projetada para cortar, para me fazer duvidar de mim mesma. E o terrível era que parte disso era verdade. Houve momentos de esquecimento, contas que escaparam, reparos que eu adiei porque pareciam esmagadores. Essas foram pequenas falhas, Tânia disse, sua voz forte. Minha mãe é completamente competente. Tem certeza disso? Júlia Oliveira pegou seu telefone. Porque eu tenho uma gravação aqui de Eduardo Sullivan afirmando que ele está preocupado com o estado mental de sua mãe, que ela tem se comportado erraticamente, que ele teme que ela não seja capaz de gerenciar seus próprios assuntos. Ele pressionou o play. A voz de Eduardo surgiu do alto-falante, cansada e preocupada. Eu não sei o que deu nela. Ela não está pensando claramente. Ela pegou documentos sem permissão. Ela está evitando a família. Ela está fazendo acusações selvagens sobre Rebeca. Estou começando a pensar que precisamos considerar se ela ainda é competente para lidar com o espólio. A traição atingiu como um golpe. Ter seus próprios filhos, testemunhando que você não está mentalmente apta? A armadilha lhe estava completa. Eles planejaram tudo perfeitamente. A reivindicação de propriedade, a manobra legal, as dúvidas de Eduardo sobre minha competência. Mesmo que eu tivesse o documento provando que a transferência era legítima, eles encontraram um novo ângulo de ataque. Não os direitos de propriedade, mas minha aptidão mental para contestar as reivindicações. Você é desprezível, eu disse calmamente. Sou prática, Rebeca corrigiu. E agora, estou lhe oferecendo uma última chance. Dê-me essa caixa. Aceite um acordo de 200 milhas. Vá embora com sua dignidade intacta. Caso contrário, isso ficará feio. Batalhas judiciais, audiências de competência, toda a sua vida exposta ao escrutínio. Você pode realmente lidar com isso? Olhei para a caixa de metal em minhas mãos, para os segredos cuidadosamente preservados de Júlia. Ela viveu com essas mentiras por 70 anos, carregou o peso delas até sua morte. Ela fez isso para proteger Ricardo,
para dar a ele uma vida legítima e um futuro seguro. Agora, seus segredos eram armas sendo usadas contra mim. Preciso pensar, eu disse. Você tem até a meia-noite, Júlio Oliveira disse, olhando para o relógio. 23 minutos. Meu advogado protocola a petição de competência amanhã de manhã, a menos que tenhamos um acordo. Ele voltou para o carro dele, um sedã escuro estacionado além do SUV de Rebeca. Rebeca ficou por um momento, sua expressão ilegível à luz da lua. Pelo que vale, Carla, eu tentei gostar de você, mas você é tão teimosa, tão determinada a se agarrar a coisas que deveriam ter sido vendidas anos atrás. Essa fazenda deveria ser um centro comercial ou um parque corporativo, algo que beneficie a comunidade e gere receita fiscal. Em vez disso, são apenas campos vazios e uma velha que mal consegue acompanhar os impostos da propriedade. Ela se virou e voltou para seu SUV, deixando Tânia e eu sozinhas no cemitério com os segredos de Júlia e 23 minutos para tomar uma decisão que determinaria o resto da minha vida. Mãe, Tânia disse urgentemente, nós podemos lutar contra isso. Temos o acordo, temos provas. Eles vão amarrar isso no tribunal por anos e usarão minha idade contra mim, minha suposta incompetência. Eduardo vai testemunhar contra mim, provavelmente sem nem perceber que foi manipulado para isso. Então, o que fazemos? Olhei em volta no cemitério para as gerações de famílias enterradas aqui. Júlia e Wilson descansavam sob uma lápide compartilhada a 15 metros de distância. Márcio foi enterrado em um cemitério diferente do outro lado da cidade, separado da mulher que amava até na morte. Todos eles fizeram concessões, sacrificaram algo essencial por uma questão de respeitabilidade e aceitação social. Júlia havia desistido de seu verdadeiro amor. Wilson havia aceitado o filho de outro homem. Márcio havia observado seu filho crescer de longe. E o que isso lhes rendeu? 70 anos de mentiras que agora estavam sendo usadas para destruir o próprio legado que eles tentaram proteger. Não daremos a eles o que eles querem, eu disse, minha voz firme agora. Nós lutamos, mas não do jeito deles. Não em tribunais, com advogados e audiências de competência. Lutamos de forma inteligente. Como? Eu peguei meu telefone e comecei a tirar fotos do acordo, das cartas, de tudo na caixa. Criamos cópias, múltiplas cópias. Enviamos para pessoas de confiança, seus colegas, alguns amigos meus da igreja, a Sociedade Histórica Municipal. Tornamos essa informação impossível de ser suprimida ou apreendida. Então, tornamos público. Público? Contamos a história de Júlia. Tudo isso, o caso, o filho ilegítimo, o acordo entre 3 pessoas que se amavam de maneiras complicadas. Transformamos isso de um segredo vergonhoso em uma história humana sobre pessoas fazendo o melhor que podiam em circunstâncias difíceis. Os olhos de Tânia se arregalaram. Você quer contar para a cidade inteira? Eu quero tornar impossível para Rebeca e Júlio usarem os segredos como alavanca. Se todos souberem a verdade, se estiver a céu aberto, que poder eles têm? O acordo é legalmente válido. Júlia tinha título claro para a propriedade. Ela tinha o direito de deixá-la para Ricardo, e Ricardo tinha o direito de deixá-la para mim. A única razão pela qual eles puderam nos ameaçar é porque eles controlavam a narrativa. Terminei de fotografar os documentos e entreguei o telefone a Tânia. Carregue isso para o seu armazenamento em nuvem. Envie cópias para si mesma em 3 endereços de e-mail diferentes. Torne impossível para eles fazerem essa evidência desaparecer. Enquanto Tânia trabalhava em seu telefone, eu cuidadosamente devolvi os documentos para a caixa de metal e a selei.
Então caminhei em direção ao SUV de Rebeca, meu passo determinado. Rebeca me viu chegando e sorriu, pensando que havia vencido. Júlio Oliveira estava ao lado do carro dele, parecendo presunçoso. Você tomou sua decisão? Rebeca perguntou. Eu tomei. A resposta é não. Não estou vendendo, não estou fazendo acordo e não estou sendo intimidada. Seu sorriso desapareceu. Então você vai se arrepender disso. Talvez. Mas pelo menos me arrependerei na minha própria casa, nos meus próprios termos. Virei-me para Júlio Oliveira. Seu avô fez uma escolha 70 anos atrás. Ele desistiu de seu direito àquela propriedade porque amava seu filho e queria provê-lo. Essa foi uma decisão honrosa. O que o senhor está fazendo agora desonra a memória dele. Meu avô foi manipulado por uma mulher que engravidou para prendê-lo, Júlio disse friamente. Seu avô foi um homem que fez suas próprias escolhas, e ele documentou essas escolhas claramente. Eu tenho o acordo dele com Wilson, assinado e autenticado. Se o senhor quiser lutar comigo no tribunal, venha. Mas o senhor deve saber que estou tornando a história dele pública. Amanhã de manhã, entrarei em contato com o jornal local. Até amanhã, à noite, todos neste município saberão o que realmente aconteceu. Você não ousaria, Rebeca disse. Você exporia a ilegitimidade de Ricardo. Ricardo está morto. Ele está além de ser ferido por fofocas. Mas você não, Rebeca. Como você acha que Eduardo reagirá quando souber que você estava conspirando com um estranho para roubar a herança dele? Quando ele perceber que você se casou com ele como parte de um esquema imobiliário? Pela primeira vez, a incerteza passou pelo rosto de Rebeca. O Eduardo vai entender que eu estava protegendo nossos interesses financeiros. Ele vai? Porque o Eduardo que eu criei, o Eduardo que ainda existe por baixo da sua manipulação, valoriza a minha família e a lealdade acima do dinheiro. Quando ele vir o quadro completo, quando ele entender o que você fez, ele a deixará e você não receberá nada. Nem a fazenda, nem o dinheiro e nem o meu filho. Eu me virei e fui embora. Tânia me acompanhando. Atrás de nós, ouvi Rebeca e Júlio discutindo em vozes baixas e irritadas. Chegamos ao carro de Tânia. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás, para o cemitério, para a colina onde gerações de minha família, biológica e escolhida, descansavam. A guerra não havia terminado. O amanhã traria novas batalhas, mas esta noite eu havia recuperado o controle da narrativa. Esta noite parei de ser uma vítima e me tornei uma lutadora. E amanhã todos saberiam que Carla Sullivan não era uma velha confusa para ser empurrada para o lado. Eu era uma sobrevivente e estava pronta para queimar todos os segredos e mentiras, se fosse preciso para proteger minha casa.